O Excel é um editor de planilhas produzido pela Microsoft e lançado em 1985. O Excel é usado em praticamente todas as empresas e em praticamente todos os departamentos dentro de todas as empresas, como faturamento, produção, venda, estoque, fornecedores, clientes, funcionários, folhas de pagamento, metas e projeções e muito mais. Hoje eu vou te mostrar como é que funciona o Excel na prática, usando as funções mais usadas na rotina. Então você precisa de duas coisas: ter o Excel na sua máquina e ter contas para pagar. Isso, porque a gente vai fazer um controle de contas usando muitas funções legais aqui, formatações condicionais. O Excel é a ferramenta mais usada no mundo, em todas as empresas. Então se tu não sabe mexer no Excel ainda, tu tem que aprender, que isso aí vai aumentar as tuas chances de conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Então, para te entender melhor, eu vou te mostrar aqui na prática como é que funciona e vamos cair para dentro. E não se esquece de deixar o joinha aí, já se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Então esse aqui é o Excel, essa aqui é uma tabela em branco. A gente vai selecionar aqui uma célula, esses quadradinhos aqui, ó, cada um deles é chamado de célula. Aqui são as colunas A, B, C e assim por diante. E aqui são as linhas, ó, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Aqui a gente vai selecionar essa célula que fica na coluna C, na linha 2, tá? Então, ela é chamada de C2. Aqui está o campo dela aqui, ó, nessa areazinha aqui, C2. Então, a gente vai selecionar aqui em C2, vamos colocar aqui salário. A gente vai fazer o nosso controle de contas, a gente vai ter o nosso salário. Vamos botar aqui um salário de R$9.000. O salário vai ser de R$9.000. Seleciono a linha aqui e aumento aqui o tamanho da letra, para a gente poder ver melhor. Aqui eu estico um pouquinho a linha. E aqui selecionando a coluna, nós vamos colocar aqui o formato aqui, ó. Nesse campinho aqui a gente vai mudar o formato para moeda, para ficar nesse formato mais amigável aqui, que a gente sabe que é em dinheiro que a gente está falando. 2 cliques aqui, ó, para mostrar o tamanho certo da coluna. Pode ver, se a coluna estiver pequena aqui, ó, só dá 2 cliques nesse campo aqui, ó, no meio, que ela abre o tamanho certinho. Aqui na célula C3 a gente vai colocar um saldo, que é o que vai sobrar depois das contas pagas ou vai faltar, caso falte dinheiro para pagar as contas, tá? Então a gente vai colocar aqui o saldo, botar em negrito e expandir aqui o tamanho do texto. Aqui a gente vai fazer um cabeçalho para a nossa tabela, que vai se chamar contas do mês. O Excel básico ele é muito fácil de ser usado no dia a dia. Até o meu filho de 9 meses mexe no Excel. Vamos criar um campo aqui embaixo na célula C5, um campo chamado descrição. Dá um tab para ir para a célula do lado e vamos colocar aqui valores. E aqui vamos colocar outro título que é status. Então a gente vai fazer uma tabelinha aqui com esses 3 campos. Eu estou colocando em negrito aqui e aumentando a fonte para ficar melhor visível, tá? Aqui a gente seleciona essas 3 células aqui e vamos mudar a cor das células aqui. E aqui a gente muda a cor do texto. Então aqui na descrição a gente vai colocar as contas que a gente tem, tá? Então, vamos colocar algumas contas básicas aqui como exemplo. Vou colocar aqui luz, água, internet. Vou botar aqui carro também, casa. Eu vou botar isso aqui tudo como um exemplo, tá? Aqui vocês colocam as contas que vocês têm, se vocês quiserem, ou usa essas como exemplo também para modelo didático mesmo. Então, aqui vamos botar alimentação. Creche. E cartão de crédito. Agora a gente preenche os valores dessas contas. Vamos colocar aqui R$350 para
conta de luz, 200 para conta de água, 150 para internet, 600 reais do carro, 800 reais da casa, alimentação 1.300, creche 1.000 reais de creche e 1.200 de cartão. Aqui a gente vai aprender a primeira função no Excel, tá? A gente vai somar o total dessas contas. Para chamar uma função no Excel sempre é usado o sinal de igual, tá? Então a gente vai colocar aqui igual, vai selecionar do campo D6 até o D13, para um Enter. Então aqui o Excel já somou, agora a gente vai fazer uma soma aqui no saldo. Aqui nessa célula, que é a D3, a gente chama a função com o sinal de igual, seleciona a célula do salário menos a célula total. E aqui já deu o saldo, calculou o saldo para nós. Vamos aumentar um pouco aqui esse valor. E aqui a gente pode fazer uma formatação condicional. Formatação condicional para sinalizar melhor, ou fazer uma gestão visual da planilha, que é assim, ó. Vamos mostrar para vocês aqui na prática. A gente, com essa célula selecionada, aqui em formatação condicional, a gente clica aqui e vem aqui regras realce das células em maior que. Então aqui a gente coloca a condição 0 aqui, ó. Então se for maior que 0, vamos botar uma formatação aqui, ó, bem fácil, ó, gente. Verde com texto escuro. Então se for maior que 0, o nosso saldo, a gente fica no verde. Mas se for menor que 0, a gente pode mudar aqui também. Então a gente vem aqui em regras de realce, menor que. Se for menor que 0, eu quero o preenchimento aqui, ó, vermelho. Então, também tu pode personalizar isso. Uma outra hora a gente vê como é que se personaliza. Não ficou vermelho porque não está negativo o nosso saldo. Mas vamos aqui no salário e vamos alterar para 1.000. Ó, se eu tenho... Aí, ó, ficou menos 4.600. Ficou vermelho também. Bem legal isso aqui, né? Então, vamos voltar para o nosso salário de 9.000. Nosso saldo está positivo. Agora a gente vai marcar aqui um exemplo do status das contas. Vamos botar aqui que a luz está paga, pago, a internet está pendente, o carro está pendente, a casa está paga, vou botar como pago também, a alimentação pendente, creche pendente, cartão de crédito pago. Selecionando aqui a coluna, vamos colocar aqui no meio, ó. Então clica aqui centralizar, vamos deixar no meio esse texto aqui para ficar melhor visualmente. E aqui em formatação condicional com a coluna selecionada, ó, porque eu quero selecionar todos os textos que estão nessa coluna. Então a gente vai formatar agora os textos que contém aqui, ó. Aqui em regras de realce, a gente vai aqui em textos que contém. Então todo texto que contém pago, a gente vai colocar de verde. Ou a gente pode colocar aqui, ó, formato personalizado. A gente coloca o preenchimento azul e a fonte a gente pode colocar branca. Aqui em cor, vamos colocar branca a cor. Então tudo que tiver pago vai ficar nessa cor aí, ó, azul com textinho branco. Só que o que tiver pendente eu quero deixar em vermelho. Então volta para formatação condicional, regras de realce, textos que contém. Então o que contém pendente, deixar um texto personalizado de cor vermelha, com a fonte branca, vamos mudar aqui a fonte também, e o preenchimento vermelho. Dá um OK. Então tudo que tiver pendente vai ficar vermelho. Agora a gente vai usar a função soma-se para calcular as contas pagas. Então aqui a gente vai colocar as contas pagas.
E na célula do lado a gente vai chamar a função soma-se com o sinal de igual, escreve soma-se. Pode ver que autocompletando ele já puxa todas as funções que tem dentro do Excel. Então a gente escreve soma-se, dá um tab que ele já vai puxar o parênteses. O intervalo que a gente vai calcular é da coluna status. Então a gente seleciona todos esses campos aqui que a gente vai calcular o que está pago. Então seleciona os campos, dá um ponto e vírgula, abre aspas e escreve pago, que é o que a gente quer calcular. Dá um ponto e vírgula de novo e seleciona o campo que a gente quer calcular, né, onde estão os valores. Então aqui onde tem os valores respectivos, a gente seleciona, fecha parênteses e dá um Enter. Vou aumentar um pouco aqui a fonte para visualizar melhor, dar um negrito. Então essa aqui foi a soma-se. Selecionou tudo o que está pago, tá? Então agora a gente vai contar, a gente vai somar o que está pendente de pagamento. Conta pendente. Aqui a gente vai usar o igual para chamar a função. Então soma-se de novo. Soma-se o intervalo, novamente o mesmo intervalo aqui do status, né? Dá um ponto e vírgula. Então agora a gente quer pendente, mas texto é sempre dentro de aspas. Então abre aspas, escreve pendente, fecha aspas, ponto e vírgula e o campo com os valores a serem somados. Seleciona o campo todo, fecha parênteses, dá-lhe o Enter. Tá ali, de conta pendente a gente tem R$ 3.500. Vou aumentar aqui a fonte de novo. Tá aí, então a gente fez dois exemplos usando a função soma-se. A gente vai fazer a soma da quantidade de contas que a gente tem. Para isso a gente vai chamar a função fonte.valores. Então chamou ela aqui, dá um tab, ó, vai até ela, dá um tab, já puxa o parênteses aqui e seleciona todas as contas, da luz até o cartão de crédito. Fecha parênteses e dá um Enter. Então eu vou colocar aqui o número de contas e aqui a gente vai botar direitinho a função fonte.valores. Fonte.valores. Vamos selecionar aqui as contas de novo, fechar parênteses e vamos deixar bonitinho aqui, ó. O número de contas que a gente tem é 8. Vou aumentar aqui. Ah, mas ele está puxando formato moeda. A gente vai aqui, ó, nessa barrinha onde está geral, a gente vai colocar número. A gente vai colocar aqui número. E aqui, ó, nessa flechinha a gente vai tirar os zeros, ó, que a gente não quer o zero. Nós selecionamos aqui a célula, eu quero centralizar, então eu venho aqui, ó, deixo no centro esse número. Ah, eu quero mudar a cor do número, vamos dar uma caprichada aqui. Vou deixar esse número aqui em vermelho. Uma das funções mais usadas no Excel é a função se. E eu vou mostrar para vocês como é que funciona aqui de forma rápida e básica. A função se simples. A função se ela pode ser usada até 7 vezes, uma função se dentro da outra. Mas nesse caso a gente vai usar a função se de forma simples mesmo, para vocês verem como é que funciona. Então a gente vai dar um exemplo usando a função se. Selecionando esse campo aqui, o F3. Se você fez tudo certinho, deve estar usando os mesmos campos que eu, tá? Mas se não tiver, não tem problema. Seleciona um campo qualquer que esteja em branco, aí, e vamos chamar a função se, usando o sinal de igual, escrevendo se, que é SE, se, abre parênteses. Então, se, vamos fazer um teste lógico aqui. Se o saldo, a gente seleciona o campo do saldo, se ele for menor ou igual a 1000, ponto e vírgula, a gente vai escrever um texto. Estou gastando demais. Fecha aspas. Todo o texto tem que estar dentro de aspas, tá? Então, se o saldo for menor ou igual a 1000, estou gastando muito. Caso contrário, então a função se usa isso, né?
do teste lógico, o valor, se verdadeiro, né, ele vai gerar um resultado caso esse valor seja verdadeiro. Caso não seja verdadeiro, ele vai dar outro resultado. Então, se D3 for menor ou igual a 1000, estou gastando demais. É o resultado que ele vai aparecer caso o valor seja verdadeiro. Caso não seja verdadeiro, ele vai dar outro valor, que é o que a gente vai colocar aqui. Caso ao contrário, ele vai puxar outro resultado, que é o que a gente vai colocar aqui no texto. Vamos colocar aqui orçamento sob controle. Como aqui o resultado o valor é maior que 1000, ele alcançou o resultado aqui, orçamento sob controle, que foi o que a gente definiu nos critérios. Caso o valor dê menor que 1000, ele já vai mudar a mensagem aqui, ó. Vamos colocar aqui o salário de 1000 para ele puxar o resultado aqui, ó. Estou gastando demais, porque o meu orçamento é menor que 1000. No caso aqui deu menos 4.600. Então esse aqui foi um exemplo da função se. É uma das funções mais usadas no Excel. E isso aqui tu pode usar para N situações. Esse aqui foi um exemplo básico, mas tu pode usar para várias situações. Então vou voltar aqui com o meu salário de 9.000. Esse salário aqui é um salário fictício, tá? Eu estou usando para modelo didático, para dar um exemplo para vocês. Aqui no texto vou dar uma formatada, deixar o texto aqui um pouquinho maior. Uma das funções mais legais e também uma das mais usadas no Excel é a função PROC-V. E eu vou mostrar aqui de forma simples como é que funciona. Então, para usar a função PROC-V, tu precisa ter uma matriz. Uma matriz é a parte de uma tabela, né? Onde tu tem os campos preenchidos. Vou dar como exemplo aqui, ó. A gente vai selecionar aqui a descrição e os valores, tá? A gente vai até a caixa de nome e vamos dar um nome. Isso aqui que a gente selecionou é uma matriz. Isso aqui se chama matriz, tá? Então, a gente vai dar um nome para essa matriz, que é o nome dessa seleção. A gente vai botar um nome de dados mesmo. Então, coloca o nome aqui, dados, e dá um Enter. Então, pode ver, ó, eu saí da seleção aqui e no momento que eu seleciono novamente o que eu salvei aqui, ó, pode ver que o nome voltou para dados. Então, o nome dessa seleção que a gente fez é dados, tá? E a gente vai aqui, ó, abrir uma nova planilha aqui, ó, nesse maisinho. Então, a gente abriu uma nova planilha aqui. Esses dois campos aqui, ó, que eu selecionei agora, eu vou aumentar o texto, o tamanho dele. E se tu quiser aprender mais sobre Excel, eu vou deixar um link na descrição aí de um curso que eu recomendo para te começar de maneira profissional a trabalhar com essa ferramenta e aumentar a tua chance no mercado de trabalho e até mesmo aumentar as chances de tu conseguir uma promoção no teu trabalho aí, alavancar tua carreira profissional aí. Eu tenho certeza que tu aprendendo Excel, isso aí vai abrir a tua mente para melhorias na tua rotina de trabalho e vai facilitar muito a tua vida aí. E aqui dentro desse campo eu vou chamar a função PROC-V, tá? Então a gente usa o sinal de igual para chamar a função. Escreve aqui, PROC-V, abre parênteses. A gente vai selecionar esse campo aqui, ó. Esse campo em branco é onde a gente vai procurar o valor. Já vai entender. Então faz bem certinho aqui. Seleciona o campo do lado em branco e dá um ponto e vírgula, tá? A gente vai colocar o nome da nossa matriz, que é aquela seleção que a gente fez lá, se lembra? O nome é dados. Então a gente seleciona dados, dá um ponto e vírgula e a gente quer o valor, tá? Quer puxar o valor aqui, a coluna valores. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa aqui é a seleção que a gente tinha feito, que é a seleção dados, né, que a gente tinha feito. Ela tem duas colunas, que é a coluna descrição e a coluna valores. Então a coluna descrição seria a coluna número 1 e a coluna valores seria a coluna número 2. Então lá na outra planilha a gente quer colocar, apaga isso aqui. Como a gente selecionou a outra planilha, ele puxou aqui. Então aqui, depois do ponto vírgula, a gente quer o campo, a coluna valores, que é a segunda coluna. Então a gente botou um numeral da coluna, que é 2, que é referente à segunda coluna
da matriz dados que a gente selecionou lá, que a gente criou, e a gente dá um ponto e vírgula, e se o valor for falso, a gente coloca 0 aqui mesmo, para ele não vai retornar nenhum valor, então a gente coloca 0. Fecha o parênteses e dá um Enter. Então aqui, como não tem nenhum valor pesquisado nesse campo aqui, ele não puxou nada. Então, porque a gente colocou 0, então ele deu ND, não tem nenhum dado. Só que a gente vai ver a mágica acontecer agora. Vamos selecionar um campo aqui, vamos colocar água. Água. Ó, ele puxou o valor da conta d'água. Vamos formatar aqui essa coluna, formato moeda. Vamos abrir aqui. Deixa eu abrir mais o campo aqui também. Agora, que outra conta que a gente tem lá? A gente tem internet, né? Então, coloca internet, dá-lhe um Enter. A gente tem R$150 de internet. O que mais que a gente tem lá? Tem a casa. Digita a casa e dá-lhe um Enter. Ó, a casa custa R$800. Então, o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma procura naquela tabela. Então, tudo que a gente procurar aqui, ele vai achar o resultado aqui. E agora imagina se tu tem um banco de dados, uma planilha que tem milhares e milhares de produtos. Tu não vai procurar no olho lá dentro, né? Então a função PROC-V vai achar instantaneamente isso na hora que tu digitar o valor. Então, pessoal, essa foi uma aulinha básica para mostrar o que é o Excel, para que serve. E espero que tu tenha gostado aqui dessa aula. Se tu gostou, comenta, compartilha. E se tiver bastante views aqui, eu vou voltar com mais dicas de Excel, com mais exemplos práticos também, para te usar ele no teu dia a dia. Um abraço, fica com Deus, até a próxima.